Jesus, o bom pastor. Essa reflexão de hoje será um pouco emblemática. Peço que você acompanhe até o final com muita atenção, porque é um tema delicado. Mas se você prestar bastante atenção, ficar numa comunhão íntima com os céus, você vai entender o que vamos tentar transmitir por essa mensagem. Então, antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. E, por favor, deixe um comentário sobre o que nós vamos discutir aqui. Deixe um comentário no final do vídeo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema de pastor. Vamos lá? Bora pro vídeo? Jesus, o bom pastor. São João, capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. No Evangelho de São João, Jesus, mais uma vez por parábolas, ensina o povo sobre o curral das ovelhas, uma porta, um povo e um pastor. Ele ensina que ele é a porta do curral, assim como também ele é o bom pastor das ovelhas, que somos nós, espiritualmente. E se nós somos ovelhas espiritualmente, o pastor também tem que ser espiritualmente e não materialmente intitulado. E espiritualmente, quem assumiu o posto de pastor? Jesus. Por quê? Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E vem um detalhe crucial. O pastor é o dono das ovelhas. Assim como Davi cuidava das ovelhas de seu pai, eles eram os donos das ovelhas. E ele lutou com o urso, lutou com o leão para salvá-las. Porque quando se é dono, cuida de verdade. Porque sabe o valor que teve que pagar para conquistar. E Cristo pagou um preço muito alto, o preço de sangue, para ter nós como espiritualmente suas ovelhas. Então não pode vir qualquer um e se intitular pastor sobre as ovelhas que não são suas, mas sim de Cristo. Reflita, analise. O Antigo Testamento nos testifica que o pastor não se aparta das ovelhas. E se preciso, morre por elas, como já mencionamos Davi. No Novo Testamento, há uma mudança de vida e promessas. Porque no Antigo eram promessas de vidas eternas na terra. As profecias diziam que o Messias viria para restaurar Israel. E em Israel ter paz. E então a descendência de Abraão iria construir suas casas e habitar nelas. E seria uma paz eterna sobre Israel. Mas, quando veio o Messias, e não o aceitaram, não creram nele, ele mesmo, ao receber do Pai todo o poder no céu e na terra, muda as promessas. E aí já não seria mais uma renovação materialmente do país de Israel, onde habitaria os herdeiros
de Abraão. Agora, após a ressurreição, ele se apresenta aos apóstolos e lhes dá uma ordem de ir a todo o mundo, anunciar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, ou seja, abriu a nós também o direito de salvação. E aí ele já muda, não vai ser mais um renovo materialmente aqui em Israel, mas sim uma salvação eterna nos céus. Quando ele fala que eu vou preparar-vos um lugar. Porque não era plano de Deus levar a multidão aos céus. Era renovar Israel e a descendência a qual ele prometeu para o patriarca Abraão cuidar, ali viver em paz e eternamente. Mas, por desobediência dos homens, por Israel não crer no Senhor e o matá-lo, crucificá-lo junto aos romanos, foi necessária uma mudança nas promessas. E aqui já vai um pontinho de reflexão. As promessas que Deus fez na sua vida não significa obrigatoriamente que serão cumpridas. A sua desobediência, os seus maus caminhos, as suas más obras, suas fraquezas, suas imperfeições podem fazer com que o Senhor mude as promessas. Mas uma não cairá por terra jamais: a de salvação. Essa sempre estará de pé para os fiéis. Agora, mesmo que você, sendo justo, tendo boas obras, boas ações, se alguma promessa que Deus te fez for atrapalhar sua vida espiritual, interromper sua trajetória de salvação, ele deixará de lado essa promessa, porque a que não pode falhar é a de te salvar. Então Cristo, vindo, foi morto, crucificado, não creram nele. Ele abriu a nós o direito que não tínhamos de salvação, a qual no próprio Novo Testamento menciona de termos alcançado a sorte da graça. E visto que tudo isso é espiritual e já não mais material, Cristo fala aqui sobre manter um só povo e um só pastor. E aí foi deixado sim o dom de pastorear, assim como também foi deixado o dom de profetizar. Mas já não se há mais a possibilidade de ocupar estas funções. Até mesmo porque, se você não é dono da ovelha, você não pode se nomear pastor dela. Porque as ovelhas obedecem uma só voz. E elas conhecem a voz do seu pastor, que é Cristo. E ele assume esse posto por amor das ovelhas. Portanto, aqueles que se intitulam pastores erram diante do Senhor, porque o próprio Senhor é que é o bom pastor, o pastor da igreja. Aos homens deixou, segundo a palavra, o dom, mas já não há o título. E a mesma palavra, em São João 10, diz que são mercenários, pois o pastor é o dono da ovelha e os homens não são donos uns dos outros. Se eu não sou seu dono,
não posso ser o seu pastor. Isto é muito sério, porque estamos tratando da Igreja de Cristo. E a igreja não é esse templo de tijolos espalhados pelo mundo afora, com diversas placas diversificadas na frente. Não, a igreja somos nós, pessoas, a qual a palavra determina que seremos regidos por um só pastor, que é Cristo. E aí deixou sim o dom para que entre nós tenham aqueles que vai cooperar com Cristo, para que o rebanho chegue às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, que é a palavra. Deixemos de prestar honras aos homens, chamando-os de pastores. Não. O homem não é digno de tal honraria. Cristo disse sobre haver espiritualmente a formação da igreja é espiritual. Para a salvação, Cristo disse: um rebanho, um pastor. Eu sou a porta do curral das ovelhas, disse Cristo. E mais abaixo no versículo 11, ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. E qualquer outro que vier é mercenário, é ladrão, é salteador. Fique sem pagar o dízimo para ver como ele vai te tratar. Porque ele está ali. 99% deles estão ali pelo seu dinheiro, para alimentarem sua carne, vestirem seu corpo. E não para cooperar com Cristo na sua salvação. Passam dias e noites preparando mensagens para alimentar o seu ego, motivacionar o seu dia a dia. E já não falam mais sobre o caminho de salvação que a Bíblia ensina, com regras, regimentos, doutrinas, imposições. E a palavra é clara. Não podemos nós, por nós mesmos, para poder acumular o máximo de pessoas pagando dízimos e oferecendo as ofertas, mudar a palavra. Ai daquele que mudar um só tio ou uma vírgula destes mandamentos. Portanto, reflita, analise se esse que você está chamando de pastor realmente daria vida por você. Analise se quando você, na questão material, deixou de pagar o seu dízimo ou dar alguma oferta, se ele te tratou com indiferença. Isso já demonstra que ele não está ali para um plano espiritual, mas sim para alimentar o seu ego, a sua carne e o seu corpo. Bem-aventurado aquele que se porta como ovelha, entra pela porta, que é Cristo, e deixa ser guiado por Ele, de dia e de noite, a todo tempo, com um objetivo único de salvação. Deus abençoe a todos.